No início dos anos 90, a gente assistiu boa parte dos países da América Latina elegendo presidentes neoliberais, defensores do Estado mínimo, das privatizações, presidentes mais à direita. Essa onda de direita, ela acabou sendo sucedida a partir do finalzinho do século passado, lá por 98, início dos anos 2000, por um momento que ficou chamado de guinada à esquerda, ou de maré rosa, onda rosa, cada um chama de um jeito. Basicamente, os países latino-americanos passaram a eleger de forma sucessiva presidentes de esquerda. E esses presidentes de esquerda permaneceram no poder por muito tempo e, em boa parte dos casos, alcançando altíssimos índices de aprovação. Aqui no Brasil, essa maré rosa, ela ficou marcada pelos governos do PT, principalmente pelos dois primeiros governos do Lula e pelo primeiro da Dilma Rousseff. Bom, esse momento também passou, e ao longo dos últimos anos, desde meados do início da década de 2010, o que a gente passou a assistir foi um retorno dos presidentes de direita. Maurício Macri na Argentina foi um dos primeiros, a gente viu Jair Bolsonaro aqui no Brasil já em 2018, e tantos outros. Agora, parece que a onda rosa está de volta nos países latino-americanos. O objetivo nesse vídeo é entender esse fenômeno, que é um fenômeno difícil de entender e mais difícil ainda de tentar explicar, visto que a eleição presidencial de um país, ela é muito guiada pelas questões domésticas. Então, o que pode explicar um conjunto de países do mesmo continente agir de forma razoavelmente parecida na hora de escolher seus líderes, pelo menos do ponto de vista ideológico e principalmente do ponto de vista econômico? Eu tô gravando esse vídeo porque essa semana mais um presidente de esquerda foi eleito no continente. E dessa vez foi no Chile, um país que já há tempos tinha líderes de direita. Tivemos o Gabriel Boric vencendo as eleições presidenciais. Ele ganhou de um candidato de extrema direita. E esse fenômeno de volta da maré rosa, ele não é uma especulação ou uma previsão. Ele é algo que já está se consolidando, que pode ou não se reforçar. Os exemplos são muitos. Pegando os 6 maiores países da América Latina em PIB, Produto Interno Bruto. No México, tivemos a eleição do López Obrador, esquerda. Na Argentina, Alberto Fernandes, esquerda. Agora no Chile, o Gabriel Boric. No Peru, a posse do esquerdista Pedro Castillo. Na Colômbia, o senador Gustavo Petro conta com altíssimos índices de intenção de voto para as eleições que acontecem em maio. E no Brasil, o Lula lidera as pesquisas, muito à frente do segundo colocado, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. O retorno da esquerda ao poder na América Latina, ele pode ser explicado por vários motivos diferentes, e o peso de cada um desses motivos, ele varia conforme quem faz a análise. Um dos pontos mais fortes e inegáveis é que ele se dá em razão do fracasso dos governos que se elegeram ao longo dos últimos anos. Desde governos com foco na pauta econômica, como o do Maurício Macri na Argentina, até governos reacionários nas pautas de costumes, como o do Bolsonaro aqui no Brasil. A gente viu o Peña Neto no México, o Macri na Argentina e o Sebastián Piñera no Chile, todos liberais, terminando os governos com índices recordes de reprovação. A gente viu o Pedro Pablo no Peru sem nem sequer terminar o seu mandato. Uma instabilidade política que também trouxe a esquerda de volta na Bolívia. E a gente está vendo o Ivan Duque na Colômbia e o Jair Bolsonaro aqui no Brasil com os seus índices de reprovação gigantescos e com uma chance de reeleição bastante remota, pelo menos por enquanto. Agora, o que explicaria o desastre desses governos? E, mais do que isso, o que explicaria a população ter colocado eles lá exatamente em meio a uma queda nas aprovações e nos índices econômicos dos países que viviam a sua onda de esquerda? Olha, a gente tem agora um fator inegável da pandemia do novo coronavírus. A pandemia agravou a situação econômica em vários países do mundo e ela teve um protagonismo especial em piorar a questão da distribuição de renda. Os mais pobres se ferraram demais. A gente viu a volta da miséria em várias regiões onde ela já tinha sido anulada. A gente viu também o retorno da fome e outras situações extremamente deploráveis.
os governos atuais não deram conta de amparar essas pessoas. E se tem algo que é inegável, é que os governos à esquerda que governaram os países latino-americanos, eles sempre defenderam com muita força as pautas focadas na assistência social e nos programas de distribuição de renda. O caso do Brasil é ótimo para retratar isso. O Bolsa Família, ao longo do governo Lula, já existia ali como Bolsa Escola no Fernando Henrique, mas tomou uma proporção grande de verdade ao longo do governo Lula. Minha Casa Minha Vida, tantos outros programas de cunho social focados nos mais pobres. Isso se refletiu, isso se repetiu em boa parte dos países latino-americanos. E a população, num momento de retração econômica, num momento de disparo das desigualdades sociais, acaba tendo a tendência a buscar governos com esse tipo de personalidade. Esse é um ponto mais consolidado que a gente tem entre as possíveis explicações. A questão da distribuição de renda ela toma um protagonismo especial. A abertura comercial, a facilitação de negócios que a gente viu, por exemplo, nos anos 90, ela contribuiu bastante para que você tivesse disparada dos índices econômicos, especificamente do produto interno bruto dos países. O problema é que esse crescimento econômico dos anos 90 com os neoliberais, ele de forma alguma se refletiu diretamente numa distribuição adequada de renda. Muito pelo contrário, boa parte do bolo ficou com as pessoas com mais dinheiro. Naquele momento, a saída da direita e o ascendimento da onda rosa, ela é muito explicada por isso até hoje. A população clamando por uma melhor distribuição de renda. Esse fenômeno ele também estaria se repetindo agora, com o agravamento da pandemia e também com o que já vinha vindo antes. A gente já viu vitória da esquerda que não diz respeito à Covid-19. É o caso da queda do Maurício Macri e da chegada do Alberto Fernandes. É o caso do López Obrador no México também. O Chile talvez ilustre isso muito bem. Tem a pior distribuição de renda da região junto com o Brasil e tem uma economia bastante potente e até lidou bem com a pandemia. Se tem uma crítica que não é muito feita ao governo do Peña Neto, é a questão de como se lidou com a pandemia do ponto de vista sanitário. Campanha de vacinação, distanciamento social, algo organizado neste quesito em particular. O que pegou foi a questão econômica. O que pegou foi a questão de como os mais pobres passaram por esse momento. Olha, essa onda rosa que eu tô preferindo usar o termo do que guinada à esquerda, ela não é onda rosa por acaso. O momento que os países latino-americanos passaram no início desse século, ele não foi um momento em que a gente viu uma onda vermelha com presidentes comunistas se elegendo. Muito pelo contrário, o que a gente viu ali foi uma esquerda que tinha como uma das principais características políticas de cunho liberal. Políticas de distribuição de renda, como Bolsa Família, políticas de distribuição de renda, como a gente viu também nos outros países, elas são parte da cartilha liberal. A cartilha comunista, ela passa bastante longe disso. O termo onda rosa, ele teria um pouco essa função, seria ali uma mistura do vermelho com o azul. E é exatamente para esse sentido que a população está correndo agora. Essa onda que começa agora, possivelmente em número de países, ela vai ser maior do que a onda anterior. A grande dúvida é o quanto ela vai se sustentar a médio e longo prazo. E aí também falando a respeito de como esse ciclo anterior ocorreu, a gente tem que lembrar que durante os primeiros 15 anos desse século, a China teve um crescimento extraordinário. Esse crescimento fez com que ela demandasse fortemente matérias-primas latino-americanas, de forma recorde. Essa demanda por matérias-primas, ela contribuiu bastante com a expansão econômica da região. O boom de exportações, ele alavancou a arrecadação pública e possibilitou que os governos esquerdistas pudessem investir nos seus programas de distribuição de renda, que sempre custaram muito barato perto do orçamento público total ou perto de fatias destinadas a outras questões. Esse boom chinês, ele mudou de perfil, a demanda pelas commodities caiu com a guinada dos governos de direita. E agora, não parece que a demanda por essas commodities vai voltar no mesmo nível, da mesma forma, com a mesma performance. Isso pode, entre outros motivos, ser determinante também para a gente entender
quanto tempo vai durar esse novo ciclo que está começando agora. Vale destacar também que ao longo dos anos 90, os governos que se elegeram à direita, naquele momento a gente assistiu as esquerdas desses países todos se fortalecendo muito como oposição forte, como oposição com apelo para o grande público, e mais do que isso, que conseguiu se organizar e ganhar capilaridade, ganhando governos regionais, de prefeituras a governos estaduais, aqui no Brasil o PT simbolizando isso com bastante força, e organizando também classes de trabalhadores e tudo isso. Foi essencial para que eles chegassem no poder com força no início dos anos 2000. Ao longo desse último período de enfraquecimento, também é dúvida até que ponto esses grupos políticos, muitos agora que estão ascendendo com a onda rosa, são os mesmos que tinham ascendido na onda rosa anterior. Alguns com mudanças. A gente tem ali o caso do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, em que há diferenças claras entre os dois, mas a Cristina Kirchner, né, e o seu grupo continuam ali no entorno do governo, mesmo com todo o desgaste de cabeça e vice na chapa, e representando ali um retorno. Agora, até que ponto esses grupos conseguiram manter essas bases nos últimos anos? Isso é dúvida, porque muita coisa mudou. A gente viu uma mudança, inclusive, de o operário dos anos 90, agora com o motorista de Uber no começo do século, no começo da década. Até que ponto esse motorista de Uber, ele foi fisgado pelas lideranças de esquerda que em grande medida são as mesmas de 20 anos atrás. Olha, é evidente que enquanto a gente teve a onda rosa, os grupos à direita também não ficaram adormecidos, mas eles demoraram e tiveram muita dificuldade em se organizar e retomar o poder. Até que ponto a retomada de poder que eles tiveram recentemente não faz com que eles estejam agora se adormecendo, mas ainda com uma potência muito maior do que o que tinham no início dos anos 2000. Uma capacidade muito maior de conseguir dialogar com o grande público, com uma penetração também maior no empresariado e em outros grupos extremamente influentes. A gente também não pode ignorar nesse mix todo, nessa onda azul, depois onda rosa, onda azul de novo e agora nova onda rosa, influências do exterior das mais diversas. Eu citei o caso da demanda por commodities da China, mas a gente tem ali todo um conjunto de países e de potências globais que estão também participando desse jogo. As ondas que a gente observa aqui na América Latina, a gente observa algo mais ou menos parecido na Europa. A gente observa algo mais ou menos parecido no mundo. Tendências globais de ir numa determinada direção, de buscar líderes com determinado perfil. Líderes que defendem determinadas formas de lidar com a economia. A eleição do Gabriel Boric já cravou. A onda rosa voltou. Com que força e por quanto tempo é o que a gente vai descobrir ao longo de 22, com as possíveis eleições de esquerdistas no Brasil e na Colômbia, e também ao longo dos próximos anos. Ela já deu um sinal de enfraquecimento na Argentina. O Alberto Fernandes conta com índices de reprovação alto. Ele teve derrota na eleição legislativa do país. Ele vai conseguir recuperar sua força? Se não, quem vai entrar no lugar dele? Qual vai ser o perfil? Isso tudo a gente vai descobrir com o passar do tempo. Se a esquerda parecia eterna na América Latina em meados de 2006, 2007, 2008, até o 2014 em alguns lugares, a gente descobriu que essa sensação de eternidade da onda que está no momento governando a região, ela muitas vezes engana bastante. Qualquer momento estou de volta. Lembre que você pode contribuir com o meu trabalho assinando o Coyoteflix em coyoteflix.com. É extremamente importante. Inclusive, ano que vem teremos uma ampla cobertura das eleições presidenciais aqui no Brasil e de toda a situação política e das mais diversas, inclusive a pandemia que continua aí firme e forte, infelizmente. Até mais, gente.